Estava assistindo um dos narcisistas diagnosticados que eu assisto no YouTube e ele fez um comentário muito interessante. Ele falou que ele tinha uma namorada que quando ele chegava em casa, muitas vezes ele estava frustrado com alguma coisa que tinha acontecido no trabalho. Então ele queria desabafar e ele chegava com aquela energia de raiva e começava a desabafar. Ele falou que depois que eles terminaram, ela explicou para ele que aos poucos ela foi se perdendo perto dele. Isso deixou ele muito confuso. Ele pensou, oxe, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu estava desabafando a respeito de uma coisa que aconteceu no trabalho. Por que ela foi morrendo aos poucos, ou se apagando, ou se perdendo ao meu lado? E isso me fez pensar sobre uma coisa muito interessante. Muitas vezes, pessoas que têm dificuldade em regular suas emoções não percebem o quanto essas emoções impactam nas outras pessoas, a ponto de uma pessoa se apagar ou mesmo entrar em depressão. Então, por exemplo, pense no caso de filhos de narcisistas ou pessoas que vieram de ambientes traumáticos. Muitas dessas pessoas sofrem de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático complexo. Um desses sintomas é que a pessoa fica hipersensível às oscilações de humor do outro. Isso pode remeter a experiências de infância onde a pessoa não achava que ela podia ficar segura no ambiente onde tinha adultos desregulados. Aí, a pessoa chega em casa com aquela energia de raiva. Se eu sou hipersensível às oscilações de humor dela, eu não sei que aquilo não tem a ver comigo, porque o meu corpo está sentindo medo, o meu corpo já está sentindo todo aquele desconforto e isso poda a minha espontaneidade. Porque se você está desregulado, e eu tenho a experiência de que você fica desregulado com muita frequência, eu naturalmente não vou falar coisas espontaneamente. E aí eu vou perdendo a minha espontaneidade, não é? Eu começo a fazer um esforço para me podar. Além desses impactos, outras coisas também acontecem. Então, muitas pessoas que têm essa dificuldade de autorregulação pode ou não ter algum transtorno diagnosticado ou não. Às vezes a pessoa não entende que por ela ter essa dificuldade, na verdade, quando ela aborda outras pessoas, ela está meio que solicitando o trabalho dessas pessoas. Ou seja, ela pode ter uma expectativa em algum canto dentro dela de que essa pessoa aceite o trabalho de conversar com ela, acalmar ela, até ela conseguir voltar para o eixo. Ou seja, muitas pessoas que têm dificuldade em autorregulação usam terceiros para se regular. E elas não param para pensar que isso pode ser um incômodo para o outro. Porque, tipo assim, não tem problema você ter dificuldade em regular suas emoções. Isso é algo que se aprende, com muito esforço, com um pouco de estudo, mas se aprende. Só que quando a gente solicita um terceiro, uma outra pessoa, para nos regular, a gente esquece de várias coisas. Essa pessoa pode estar focada em algo importante para ela. Às vezes ela está resolvendo um problema pessoal. Ela vai ter que desviar recurso de tempo e energia das coisas dela para pausar, sem nenhum tipo de aviso prévio, né? Porque as respostas emocionais geralmente não têm esse aviso prévio. Ela vai ter que pausar e desviar os recursos dela de energia e tempo e compaixão e paciência para regular as emoções da pessoa que tem essa dificuldade. Isso é trabalho, gente. Eu te falo enquanto terapeuta que é gostoso, mas é exaustivo fazer esse tipo de trabalho emocional de regular as respostas de outra pessoa. E dependendo da pessoa, pode ser que alguém precise desta regulação 1, 2, 3, 4 vezes por dia. Imagina quão exaustivo é para quem está querendo ter a boa vontade de, apoiar um amigo, não é? Ser compreensivo. Além dessa energia, que é algo que a pessoa tem que doar de si, tem um tempo que ela tem que dar de si também, também tem a questão que a pessoa com dificuldade de autorregulação muitas vezes usa 2 pesos e 2 medidas para avaliar se a relação está recíproca ou não. Ou seja, esta pessoa pode sentir que ela não está sendo cuidada e que o outro está sendo injusto com ela, pois o outro não está cuidando dela, não está ajudando a carregar o fardo emocional. Só que muitas vezes as pessoas que têm dificuldade de autorregulação nesse sentido não percebem que às vezes o outro não solicita você com a mesma frequência. É diferente o outro solicitar você para fazer esse trabalho de regular suas emoções uma vez por mês e você fazer isso com o outro várias vezes por dia. Às vezes a intensidade das emoções que o outro terceiriza para você não é tão grande quanto a sua intensidade. Às vezes a sua intensidade realmente é de assustar. E também, além da frequência e da intensidade, às vezes aquela resposta emocional desregulada não dura tanto tempo quanto dessa pessoa aqui que já costuma ter aquele tipo de dificuldade. Então, essa pessoa aqui pode pensar, cara, quando você precisa de mim, eu tô aqui disponível para você. Mas quando eu preciso de você, você me abandona. Sendo que, na verdade, essa pessoa anda fazendo, 100 vezes mais trabalho do que essa pessoa aqui. Então, por todas essas questões, a gente tem que entender o seguinte:
Você pode sentir todas as emoções, raiva, culpa, vergonha, nojo, porque você não escolheu sentir essas coisas pesadas, não é? Não tem problema sentir espontaneamente qualquer uma dessas coisas. E não tem problema também a gente conversar com o nosso parceiro, nosso amigo, a outra pessoa, no sentido de, tô tendo dificuldade em regular isso aqui, tô aprendendo, um pouco de paciência comigo, conforme eu vou adquirindo essa habilidade e eu vou deixando de precisar de você tanto. Então tudo bem explicar a nossa dificuldade para o outro, pedir compaixão, mas unicamente se a gente estiver mostrando um real esforço em se regular. E em pouco tempo não, aos poucos, aliás, a gente ir conseguindo fazer esse trabalho por nós mesmos, com certeza a maior parte das vezes, porque todo mundo é ser humano e a gente precisa um do outro também, não é? Então, resumindo aqui, nossas emoções têm um impacto nas outras pessoas, que pode ser muito maior do que a gente imagina, a ponto de outra pessoa ficar tão pequena do nosso lado que ela se perde e ela também entra em depressão. Então, a gente pode expressar que a gente tem essa dificuldade de autorregulação, mas fazer terapia ou autoterapia ou usar recursos para que possamos aprender a se regular, assumindo a responsabilidade de, a longo prazo, deixar de solicitar esse trabalho aqui tanto e poder me regular, com certeza, a maior parte do tempo. E aí, fez sentido o que eu coloquei aqui? Como que te impactaram as palavras que eu falei aqui? Me conte nos comentários.